Então vamos lá, né? Vamos começar agora a estudar outro grupo de seres que estão ligados à saúde e à doença. Esse grupo, genericamente, ele é chamado de bactéria e a gente geralmente associa esse grupo somente a doenças. O objetivo hoje é entender que as bactérias elas podem causar doenças, mas elas também podem ser seres que contribuem muito para a saúde e para o ambiente. Vamos começar então com as características gerais das bactérias. Na imagem ao lado, a gente consegue ver um glóbulo branco, né, tentando ou indo atrás de uma bactéria que está na corrente sanguínea. A gente vê que o tamanho da bactéria é muito inferior ao tamanho das nossas células. Por que isso? Bactérias são seres unicelulares, formados por uma célula só. Tá? Bactérias, a gente consegue encontrar esses organismos isolados, sozinhos, ou eles também podem formar grupos, podem formar agrupamentos. A gente vai ver isso mais para frente também. Tá? Elas são menores, como a gente pode ver. Né? Geralmente as células bacterianas têm entre 0,5 e 5 milímetros. E uma célula eucariótica, que é a célula nossa, tem de 10 a 100 milímetros. Bactérias, todos os seres que estão classificados nesse grupo, têm um tipo de célula que a gente chama de célula procariótica. Isso quer dizer que essas células elas não têm estruturas membranosas. Então ela não vai ter o material genético envolvido por uma membrana, né, a membrana celular eucarioteca. Por isso, procariótica. Apesar disso, de ser uma célula procariótica, as células procarióticas elas vão apresentar uma diversidade muito grande de formas. Né? A gente vai observar isso mais para frente. As bactérias elas possuem formas variadas e essas formas ajudam na classificação, ou pelo menos na separação das bactérias em diferentes grupos. Então, bactérias são seres procarióticos, unicelulares, e apesar de serem seres que aparentam uma simplicidade muito grande, se comparada com a célula eucariótica, mesmo com essa simplicidade, elas são muito bem organizadas e conseguem desenvolver todas as reações, todas as funções, né, do metabolismo para que ela permaneça viva. Então, as bactérias, né, esse grande grupo de seres, são divididas em dois grupos para facilitar o nosso estudo. Tá? Basicamente, essas bactérias elas estão divididas num grupo que a gente chama de eubactérias. Essas eubactérias são as bactérias que a gente tem mais contato, vamos dizer assim. São as bactérias que estão no nosso organismo, são as bactérias que estão no solo, são as bactérias que estão nas superfícies, são as bactérias que são usadas nas pesquisas, na produção de remédio, na produção de alimentos. Então essas bactérias a gente chama de eubactérias. O outro grupo a gente chama de arqueobactérias. Essas arqueobactérias elas são consideradas seres que têm características primitivas. Por conta disso, elas são chamadas de seres ou de células extremófilas. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse tipo, né, esse grupo de bactérias, as arqueobactérias, elas vivem em ambientes com condições extremas. Então, elas são encontradas em ambientes com taxas muito grandes de sais, né? Ambientes muito salinos, ambientes com muito ácido, ambiente com muito enxofre, ambiente com uma temperatura elevada. Então, esse tipo de organismo ele consegue sobreviver em ambientes que têm uma quantidade de substâncias ou de processos físicos que normalmente
os seres, né, vivos, no geral, não conseguem sobreviver. Apesar dessas diferenças, tanto as eubactérias quanto as arqueobactérias, elas ainda apresentam uma similaridade, elas ainda são parecidas morfologicamente. Porém, existem alguns pontos que vão, né, ser usados para diferenciar uma ou outra, além desses que eu citei para vocês anteriormente. Um desses pontos é a composição da parede celular, e o outro é o tipo de metabolismo que esses seres apresentam. Aqui a gente consegue perceber essas diferenças. No caso das arqueobactérias, a parede celular delas é formada por polissacarídeos, que é um tipo de açúcar, glicoproteínas, que é açúcar associado à proteína, ou simplesmente proteínas. Já as eubactérias, elas vão ter na composição da parede celular delas um material que a gente chama de peptidoglicano. Esse peptidoglicano aqui, ele vai ser importante na hora de classificar as bactérias, principalmente as bactérias patogênicas. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Outra forma de diferenciar é na nutrição. As arqueobactérias, elas são autótrofas quimiosintetizantes. Isso significa o quê? Autótrofa são seres que conseguem sintetizar a matéria orgânica que vai servir de alimento. Ou seja, autótrofa é quando a gente fala que um organismo ele é capaz de fabricar, sintetizar o próprio alimento. Quimiosintetizantes. Quando eu falo que um organismo é autótrofo quimiosintetizante, é porque para fabricar esse alimento, esses seres eles vão precisar de uma energia, né, para começar esse processo, para fazer com que esse processo aconteça. Quando as arqueobactérias precisam dessa energia, elas vão retirar essa energia de substâncias químicas, diretamente de substâncias químicas. Então, elas podem fazer processos lá que quebram alguma ligação química ou fazem algum tipo de oxidação, algum processo químico que vai liberar energia para que ela consiga converter a matéria inorgânica em matéria orgânica. Já as eubactérias, elas podem ser heterótrofas, ou seja, elas não vão fabricar o próprio alimento, elas não têm a capacidade de sintetizar a matéria orgânica para servir de alimento. Então, essas bactérias elas vão ter que buscar esse alimento no ambiente onde elas estão. Se for uma bactéria parasita, ela vai retirar o alimento do nosso organismo ou do organismo que ela está parasitando. Existem também bactérias que são autótrofas fotossintetizantes. De novo, autótrofa vão fabricar o próprio alimento, vão sintetizar a matéria orgânica para servir de alimento para elas. Só que aqui o processo é diferente. Aqui elas são autótrofas fotossintetizantes, ou seja, a energia que elas usam para conseguir desenvolver esse processo é a energia luminosa. Autótrofa fotossintetizante, a gente tem também plantas, que elas vão lá pegar o gás carbônico e a água em presença de luz, que é a energia usada, elas vão conseguir converter esse gás carbônico e água em glicose, em um carboidrato, né, um tipo de açúcar, e liberar oxigênio para a gente. No caso aqui, as cianobactérias, que antigamente eram chamadas de algas azuis, são responsáveis por esse processo. Inicialmente, já que a gente falou desses dois grupos, eu peço que vocês anotem aí agora quais são os pontos que vão diferir eles. Então, a questão da composição da parede celular e da nutrição das arqueobactérias e das eubactérias. Depois que vocês fizerem essas anotações, a gente vai seguir em frente aqui no estudo das bactérias.